as Rebekah got up a straddle of the camel and rode away to meet her lover, Isaac. And Isaac had already left the camp and was out in the fields at the evening time when he saw her coming. It was love at the first sight. She jumped off the camel and ran to meet him. She was taken into Abraham's tent. There become an heir, and inherited all things. Como Rebeca levantou-se, montou camelo e viajou para encontrar com seu amado Isaque. Isaque já havia deixado o arraial e estava fora nos cantos do entardecer. Quando ele a viu, foi amor à primeira vista. Ela pulou no camelo e correu para se encontrar com ele. Ela foi levada até a tenda de Abraão e ela se tornou herdeira e herdou todas as coisas. God, we realize it's evening time now. You said it would be light, that the Holy Spirit would be here on earth, and it'd be manifesting Himself into a little flock that you had chosen by your grace. I pray now that you'll manifest yourself greatly to each one. May they be saved from their sins. Deus, nós sabemos que é hora do entardecer agora. Tu disseste que haveria luz, que o Espírito Santo estaria aqui na terra e se manifestaria um pequeno rebanho que tu escolherias através da tua graça. Eu oro agora para que tu manifestes a ti mesmo grandemente a cada um e que eles possam ser salvos dos seus pecados. And may they come somewhere to a fountain, an earthly fountain. May they come to the heavenly and be baptized in the name of thy beloved Son, the Lord Jesus, washing away their sins, calling on the name of the Lord. May they receive the Holy Spirit and be put into the position to play out their part of this great drama that's fixing to take place. E que eles possam chegar a uma fonte terrestre, após eles chegarem à celestial e serem batizados no nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus, e que seus pecados sejam lavados, invocando o nome do Senhor. Que eles possam receber o Espírito Santo e serem colocados numa posição para fazerem seu papel neste grande drama que está se preparando para acontecer. We believe our gathering this morning, Father, was in thy wise providence. There's nothing foolish to you. Everything that you provide is perfect. Men and women came from different parts of the country studying here. You brought them with your Spirit in a mysterious way. They believed you. Receive them now in Jesus Christ's name. I present them to thee. Nós cremos no nosso ajuntamento nesta manhã, Pai. Olha a tua sábia providência. Não há nada tolo para ti. Tudo que tu provestes é perfeito. Homens e mulheres vieram de partes diferentes do país, assentados aqui. Tu os trouxestes através do teu Espírito, de uma maneira misteriosa. Eles creram em ti. Receba-os agora no nome de Jesus Cristo. Eu os apresento a ti. Amém. Graças a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Estamos mais uma vez aqui, com mais uma abertura de um culto de Santa Ceia. E a gente queria agradecer, eu e a Suzana, a gente queria agradecer a presença do pastor, a presença da irmã Luciana, da irmã Kelly. Para nós, Deus sabe o quanto a gente é grato por isso, a gente é grato pelo pastor, pela irmã Kelly, a gente é grato por todos os irmãos do companheirismo. E aqui mais uma vez a gente está. A gente vai fazer a abertura do culto, depois a gente vai pedir para o pastor orar pela nossa casa, orar para esse lugar, porque Deus tem um propósito. E a gente crê que a gente fazendo tudo que é correto perante Deus e botando Deus em primeiro lugar, as coisas vão acontecer. E a gente tem a plena fé disso. E a plena consciência também que a gente entregando tudo nas mãos de Deus, Deus toma conta. Aleluia. Então a gente vai fazer a abertura do culto e assim que o pastor
assumir a plataforma aqui, vai fazer uma oração para abençoar esse lugar. Tá bem, pastor? Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos, amém? Vamos colocar de pé, vamos ler o Salmo 125. Glória a Deus. Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Fazer bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-lo-a, ó Senhor, com os que praticam a maldade, paz haverá sobre Israel. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui nós estamos, Senhor Deus, mais uma vez, Senhor Deus, para mais um culto de Santa Ceia do Senhor, ó Pai. Sim, meu Deus. E aqui humildemente, Senhor Deus, neste lugar nos encontramos, ó Pai, agradecidos, ó Deus, por cada um dos irmãos, pelo nosso companheirismo, Senhor, a qual tivemos, ó Deus. Tu sabes, Senhor Deus, tudo está nas tuas mãos e tudo tem um propósito perante Deus, Pai. E agora pedimos, Senhor Deus, sobre os cânticos que Tu venha nos abençoar, Pai. Venha ungir os nossos cânticos, Senhor Deus. Venha ungir a boca de cada irmão. Venha também, Senhor Deus, falar com o nosso pastor, Senhor. E que a mensagem, Senhor, desça no profundo do nosso coração. Com humildade em nossos corações, nós estamos aqui para Te ouvir mais uma vez, Senhor. E pedimos, Senhor Deus, as Tuas mãos santas sobre este lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Somos agradecidos. Amém, Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 267, Saudosa Lembrança. Glória a Deus. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu e em breve vem me buscar. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, no qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti.
Lá está meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar Algo Mais Que a Neve. Glória a Deus. É o tom, né? Nos 183, Algo Mais Que a Neve. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis esse sangue lavados com roupas que dão salvação. Os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas
Amém, Jesus. Amém. Com reverência, respeito, vamos ouvir a palavra de Deus, pastor Vanderlei. Que a graça do nosso Deus continue com cada um de nós, Amém. hoje e sempre. Amém. Que Deus continue abençoando a cada irmão. É um privilégio nós poder estarmos aqui. Amém, Jesus. Com a graça de Deus, mais uma vez, para realizar nesta casa um primeiro culto. Verdade. E, a pedido do irmão Jonas, nós vamos orar por esse local, por essa casa. Mas eu quero dedicar um capítulo de Deuteronômio, no capítulo 28. Nós vamos ver essa escritura. Deixa eu me achar aqui. E nós vamos ver essa escritura. Eu quero dedicar aos irmãos. Glória a Deus. É 28. Os irmãos querem colocar em pé? Eu quero primeiro oferecer a vocês. Isso eu dedico, irmãos, à família, ao que Deus tem dado e às bênçãos que Deus anuncia para quem teme ao Senhor. Amém. Então diz assim: as bênçãos anunciadas no monte Gerizim. E diz assim, ó: e será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Isso é bênção. Amém. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do teu Deus. Bendito serás na cidade, e bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a cria das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Amém. O Senhor guardará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a mão, te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Amém. Você crê que foi Deus que te deu aqui? Amém. Amém. Então essa é a bênção que Deus está prometendo, se nós formos fiéis. Ele diz assim, no versículo 9: o Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus estatutos. E olha só a promessa: e todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom e tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus. E hoje te ordeno para os guardar e cumprir.
E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses, para servi-los. E essa seja a bênção deste lar, dessa família. E quando nós realmente cremos nisso que Deus prometeu e obedecermos, essas promessas são nossas. Amém. E nós vamos orar nesse instante, dedicando esse lugar, para que então todo o mal possa ficar afastado. Amém. E somente a paz, somente a alegria. E quando chegar uma pessoa aflita, que ao pisar os pés sobre essa casa, eles possam sentir alívio. Alívio. Porque aonde Deus está, há liberdade, a paz, a harmonia. Então nós vamos inclinar nossa cabeça e pedir a Deus: Senhor nosso Deus, o Senhor tem dado aos teus filhos este lugar, essa casa, e o Senhor tem abençoado com as mais ricas bênçãos do Senhor. E nós pedimos, Senhor, que essas bênçãos possam ser confirmadas no teu filho, aquilo que nós acabamos de ler, Senhor. Ajuda cada um deles a permanecer fiel à tua palavra, porque essas promessas nos acompanham até o final da nossa vida. E nós dedicamos esse lugar, essa casa, Pai, esse local que o Senhor tem dado, esse terreno, nós dedicamos ao Senhor para teus filhos morar e ter, Senhor, esses momentos de paz aqui nessa terra, enquanto o mundo está em trevas, enquanto o mundo está caindo aos pedaços, que aqui seja um lugarzinho de refúgio para teus filhos, ao chegar na sua casa e encontrar paz, segurança, saber, Pai, que o Senhor está aqui nesse lugar. Abençoa, Senhor, o nosso irmão Jonas, a irmã Susana. Amém. E os seus filhos, Pai. Todos eles que estão aqui, Senhor, eles estão inclusos debaixo desta bênção. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e intercedemos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, vocês podem sentar. Amém. É maravilhoso nós podermos compartilhar dessas coisas boas, dessas dádivas que Deus deu, e nós vamos aprendendo a cada momento, a cada dia, nós vamos aprendendo como estar bem diante de Deus. Entender o que Deus quer de nós. Nós estamos, depois do encontro, a gente teve muitas mensagens que nós ouvimos e compartilhando o que Deus fez nesse encontro que passou. E lá no Mormaço nós não conseguimos explanar tudo que nós ouvimos, mas Deus tem nos dado graça. A cada culto, cada escola, nós temos explanado aquilo que Deus tem nos dado. E sábado passado nós tivemos no Rio Grande do Sul e falamos sobre liderança. E algo muito importante que nós ouvimos, falando sobre o que você é. Falando do ministro, se ele é um chefe ou ele é um líder. O líder manda, o chefe manda, mas o líder, ele vai junto e diz: vamos fazer, né? Então, muito bom assim, o ensinamento que nós tivemos sobre isso e ajudou muito nós. E domingo passado nós tivemos sobre posicionamento de diáconos, obreiros, tivemos uma escola muito tremenda de ensinamento ali pastor. Se vocês quiserem ouvir, vocês vão poder ouvir, está no canal da igreja e ajudou muito nós ali também. E hoje nós estamos aqui para nós termos a ceia e eu não sei se veio a mensagem, vocês têm a mensagem, a nova mensagem? Você não trouxe. Meia de Sabá. A Rainha de Sabá, nós estamos lendo ela nas escolas
Mas eu vou hoje meditar um pouquinho sobre a era de Laodiceia. E nós vamos, cremos que Deus nos ajudará. É a última era. É o tempo que nós estamos vivendo. E eu quero convidar os irmãos a nós nos colocar em pé para ler a Bíblia. Em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo. Apocalipse, capítulo 3. E no seu versículo 14, eu quero ler essa escritura, 14 até o versículo 22. Depois nós vamos meditar uma porção da mensagem que vai nos ajudar. E depois nós vamos participar da ceia do Senhor. Paulo diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, e isso diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. E aí diz, conheço as tuas obras, nem és frio, nem quente. Quem me dera se fosse frio ou quente. Aqui, Jesus está falando da condição da era que nós estamos vivendo. Assim, pois, és morno e não és frio e nem quente, vomitar-me-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabeis que é um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vista, e não apareçam as vergonhas da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Deus, nós acabamos de ler a tua palavra, mas precisamos, Senhor, da inspiração, da vivificação nos nossos corações. Enquanto nós vamos ler a mensagem do profeta de Deus, que a tua palavra ache guarida nos nossos corações. Unja nossos ouvidos e unja também a nossa mente e o nosso coração, para que então recebemos o que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós estamos estudando as eras da igreja na segunda-feira. Nós estamos na era de Éfeso. Mas as eras da igreja é uma das mensagens mais sobressalentes do ensinamento para nós. Porque ela mostra a história da igreja e mostra os acontecimentos e o que vai acontecer. E na era de Laodiceia, o irmão Brana fala sobre o diagnóstico de Deus. O que é um diagnóstico? Realmente, quando você faz um exame, vai vir o resultado. O que causa, o que deu o diagnóstico desse tempo. Deus mostra um diagnóstico do tempo que nós estamos vivendo, da era. E ele fala assim, agora, o que Deus viu foi totalmente diferente do que eles disseram que viram. Porque nós não vimos ali na Escritura. E essa era, ela diz ser rica, ela não precisar de nada,
mas no entanto ela é pobre, cega, nua e não sabe. Qual é a condição de uma pessoa que não sabe que está nua? É uma pessoa doente. E aqui nós vamos observar o diagnóstico que Deus dá desta era que nós estamos vivendo. E ele diz: eles disseram que estavam enriquecidos em bens. E na verdade é uma era que, se você olhar quão bem estão as pessoas, é esse tempo. Mas era espiritualmente ricos de espírito. A pessoa, quando é rico de espírito, nunca precisa de nada. Já viu um pobre rico? É mais ou menos dessa forma. Eles tinham alcançado êxito, não necessitavam de nada. Porém, Deus viu isso de outra maneira. Deus, olhando para eles, viu que eles não tinham nada. Porque um homem sem Deus, uma pessoa sem Deus não é nada. É verdade. Não importa o quanto de bens a pessoa tem, o quanto de instrução a pessoa possa adquirir, de conhecimento, mas sem Deus, você, diante de Deus, Deus olha como um nada. Então, ele nos mostrando isso. Porém, Deus viu isso de outra maneira. E ele disse: vocês não sabem isso, porém são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos. Deus olhando assim, a pessoa dizendo: eu sou bem, eu estou bem. Mas Deus olhando de outra forma. E não sabe, deve haver algo tremendamente errado. Certamente algo deve estar acontecendo. Será que Deus não tem cegado seus olhos como ele fez com os judeus? Será que Deus não tem cegado os olhos das pessoas? Será que o Evangelho está voltando aos judeus? Será que a história está repetindo-se? O irmão Branco diz: eu digo que sim. Porque Deus veio para os judeus. Os judeus rejeitaram, Deus veio para os gentios, que somos nós. Alcançou. Tem alcançado. Estamos esperando o último eleito entrar. Mas quando o último eleito entra, a porta fecha. E Deus volta a tratar com os judeus. Mas ele diz: Deus disse que essa era da igreja de Laodiceia é desgraçada. A era, irmãos. Então não estamos falando do povo de Deus, porque o povo de Deus é um povo abençoado. Amém. Aleluia. Os filhos de Deus são abençoados, tem bênção para eles. Mas ele fala da era. E essa palavra vem de duas palavras gregas que significa suportar e provar. E isso não tem nada a ver com as provas que sofremos a um verdadeiro cristão. Porque as provas para um cristão é preciosa. Os irmãos estão entendendo? Provas para nós é... Já pensou se nós não tivesse prova? Nós nunca chegaríamos, se uma criança vai no colégio e nunca tivesse uma prova, ela nunca chegaria a ter um resultado e assim foi aprovada. Assim é um cristão. O cristão, para você ser um cristão, ele tem que ser provado. Então vem mostrando isso, porque Deus prova que sobrevém a um verdadeiro cristão. Porque Deus escreve um cristão em prova como sendo abençoado. Quando a pessoa é provada por Deus, Deus bota a prova, ele vai ser abençoado. Abençoado por Deus. A sua atitude como de gozo. O cristão pode estar, a vida dele assim está em pedaço, mas ele jamais vai ter tristeza com Deus. Ele jamais terá tristeza no Senhor. Sempre ele vai estar dando glória a Deus, um aleluia. Porque realmente a prova para o cristão traz regozijo. E a maior vitória do cristão é regozijo na tribulação. Aleluia. E o próprio Pedro disse que as provas são mais preciosas do que ouro. Aí você pensa em a pessoa ser feliz com dinheiro, mas tudo isso vai perecer.
feliz com Cristo. Aleluia. Não é a melhor coisa? Que não perece, algo que não perece. É verdade. Então veja, com estranho, veja, é atitude. Ao passo dessa descrição é expressa em palavras, a era, desgraçado e miserável. Que estranho. Nesta era de fartura, se você olhar anos atrás, a dificuldade que se tinha para ter o que nós temos. É verdade. A dificuldade de você ter uma muda de roupa, um calçado. Isso não precisamos ir longe, 40, 50 anos atrás. Mas nós estamos vivendo um tempo de fartura. Fartura. Nesta era de progresso, nesta era de abundância, como pode haver provas? Pois bem, é estranho, porém, nesta era de fartura e oportunidade, quando todos têm tanto e nada ainda mais. E, olha, as pessoas têm tanto, e quando todos têm tanto e ainda muito mais a ser obtido. Se você se esforçar, você vai ter mais. Mais. E com todas as invenções para fazer, nosso trabalho e tantas outras coisas para dar prazer, de repente encontramos as doenças mentais. Você veja assim, irmãos, se não é a era que nós estamos vivendo, o quanto nós temos, o quanto o mundo tem, mas o quanto de coisas ruins tem. Você vê se não tem uma família, por mais bens adquiridos, que não tenha problemas mentais. O profeta diz: encontramos as doenças mentais atingindo um tão grande número de pessoas a ponto de alarmar uma nação. Quando todos deveriam estar felizes. Não é a riqueza que traz felicidade para as pessoas? Não é o dinheiro, não é o trabalho, não é o bem materiais. Mas por que eles estão tristes? Porque a única alegria é Cristo. Aleluia. E se Cristo não está, não tem alegria. É verdade. É uma coisa passageira. Então você vai observando o profeta de Deus nos mostrando o diagnóstico desta era, dos dias que nós estamos vivendo. E ele vem mostrando isso. Quanto todos deveriam estar felizes, sem realmente nada com o que se entristecer. Se entristecer. Se nós vivêssemos há 50 anos atrás, você ia lá, você tinha que assoprar a lenha, o fogo, para pegar fogo para você fazer comida. Você tinha que pegar as roupas e ir no rio lavar. Há 50 anos atrás. Hoje você aperta um botão, tem o fogo. Antigamente tinha que preparar, a mãe preparava isso, meus avós, as lamparinas. Hoje nós temos um botão aqui que liga, desliga. A luz. Oh, Deus, O tempo que nós estamos vivendo e as pessoas estão tristes. meu Deus, é verdade. Ninguém está contente. Existe o povo feliz. Irmão, nós devemos sempre ser agradecidos porque Deus tem nos dado. Graças a Deus. Deus tem nos dado é muita coisa. É verdade. Além de saber o que significa isso para nós. Que nós temos algo muito mais importante. Então ele vem nos mostrando isso, que nós deveríamos, as pessoas deveríamos, desta era, deveriam ser felizes sem realmente nada com o que se entristecer. Mas milhões de pessoas estão tomando sedativo à noite,
estimulante pela manhã, correndo aos médicos, dando entrada a mamicômicos, milhões, e tentando abafar temores desconhecidos através do álcool. Eu vou beber para me esquecer. Meu Deus. Sim, e esta era a jactancia de suas tremendas reservas de bens terrenos, porém o povo está menos feliz do que nunca. Onde estão as famílias? Em poder sentar, ser uma família, quando realmente essa é a hora da família estar unida, poder sentar, conversar, falar de Deus. Porém o povo está menos feliz do que nunca. E esta era, nós estamos falando da era, porque nós, o povo de Deus, temos esse prazer. O nosso prazer é no Senhor. Aleluia. Esta era se jactancia de suas realizações espirituais, porém o povo está menos seguro de si mesmo do que nunca. A segurança nossa, irmão, ter a certeza, irmão Cristo, vocês todos, certeza do que nós estamos fazendo, do que nós cremos. Se realmente vamos estar lá. Aquilo que Deus tem nos revelado, mostrado, se realmente aquilo nos levará ao rapto. Essa certeza. O povo está cheio de conhecimento, mas não tem certeza. Mas o Filho de Deus tem essa certeza no coração, que Ele é o Filho. Aleluia. Ter essa convicção que Ele é o herdeiro de todas as coisas, que Ele foi eleito de Deus antes da fundação do mundo. Eu sou eleito. Amém. Você ter essa certeza dentro do seu coração. Se você não tem essa certeza, irmão, é triste pensar. É a era que estamos vivendo. Está nessa situação uma incerteza. Então veja, menos seguro de si mesmo do que nunca. Esta era a jactancia dos melhores valores morais e a mais corrupta de qualquer outra era desde o dilúvio. Ela fala acerca do seu conhecimento e ciência, porém está travando uma batalha perdida em todos os campos, porque a mente a mente e a alma e o espírito humano não pode compreender ou manter-se a par de todas as mudanças que tem vivido sobre a terra. E aqui o irmão Branham vai dizer que nessa geração que nós estamos vivendo, ela passou muito rápido as mudanças. Veja só o que ele diz. As mudanças que têm vindo sobre a terra, em uma só geração, temos percorrido por todo o caminho, desde a era do cavalo e da carroça até a espaçonave. Eu vivi no tempo do cavalo, que só tinha cavalo. Não tinha outros carros. Se tinha, mas no local onde nós tínhamos, não tinha luz elétrica. Carroça. Aí veio o automóvel, veio o ônibus. Hoje nós estamos vivendo a era do avião, a espaçonave. Em pouco tempo, uma geração, olha quantos acontecimentos. Dificilmente você vê aqui nessa cidade, você pode ver as charretas onde passou vários cavalos. O frete era feito por uma carroça. Não era assim? É pouco que acontece hoje. A mudança é muito rápida dos acontecimentos.
veja, percorrido, que tem vivido. Então veja só, em todos os campos, porque a mente, alma e espírito vem mostrando a carroça até a espaçonave, e estamos orgulhosos, jactanciosos por isso, porque a ciência multiplicou, e nós estamos avançados em conhecimento, conhecimento, conhecimentos. Veja só. Porém, por dentro há uma há uma escura caverna vazia que está clamando tormento. Por fora está bom, mas por dentro. Como está por dentro? Os irmãos vão entender? O que importa é o que está dentro. Aleluia. E o que está dentro de você? Deus. É isso que precisa. Então, quando Deus está dentro, há luz. Não há escuridão. É verdade. O mundo está vivendo escuridão, mas você está vivendo na luz. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Uma escuridão vazia, clamando em tormento, e sem uma razão conhecida. O coração dos homens estão desfalecendo de medo, e o mundo está tão tenebroso, e esta hora poderia muito bem ser chamada a era dos neuróticos. A era que nós estamos vivendo, nós estamos falando do tempo que nós estamos vivendo. E ela se jactancia, mas não pode sustentar o que diz. Ela clama por paz, e não há paz. Ela clama o que tem grande abundância de todas as coisas, porém continua ardendo o desejo como um fogo insaciável. Nós temos tudo que precisamos, mas por que esse clamor? Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz, mas você tem paz. Amém. Amém? Amém. Deus é a nossa paz. Amém, Jesus. E ele disse aqui, continuando essa escritura que nós lemos, ele diz: eles são miseráveis, Jesus. Isso significa que são dignos de pena. Eles desdenham da pena. Eles estão cheios de orgulho. Eles se gabam o que têm, porém o que eles têm não resiste o teste do tempo. Dizer que tem. Dizer que tem, mas não suporta. O que mostra que você tem? Às vezes a pessoa diz: eu tenho Deus. Mas irmãos, como que você vai mostrar que você tem Deus? É só na hora da fartura? É na hora da bonança? É na hora que o nosso barco está remando, só descendo a correnteza? Nós vamos mostrar que nós temos Deus por dentro. É na hora da prova. É na hora do obstáculo. É verdade. É nas horas que tudo está contra nós. É verdade. Ali você vai mostrar realmente o que tem por dentro. É verdade. Mas esta era que nós estamos vivendo é uma era que, na verdade, diz que tem. Eles se gabam que tem, porém o que eles não têm. O que eles têm não resistirá ao teste do tempo. Eles têm edificado sobre a areia movediça, e em vez da pedra da revelação da palavra de Deus, em breve vem um terremoto. Uma casa que é construída sobre a areia não suporta a tempestade. Em breve virão as tempestades da ira de Deus e juízo. E então vem a repentina destruição. Apesar de toda a sua preparação carnal, eles ainda estão despreparados para o que vem sobre essa terra.
Você ouve essas coisas, irmãos, eu digo assim, nós ouvimos essas coisas. O mundo está dessa maneira. Esta era está dessa maneira. Mas Deus está preparando uma noiva, Aleluia. um povo, para esses acontecimentos, que vai suportar essas coisas. Então ele diz, eles são aqueles que, apesar de todos os seus esforços terrenos, estão realmente opondo-se a si mesmo e não o sabem. Na realidade, eles são dignos de pena. Tenha pena de pobres pessoas que estão nesse movimento ecumênico do último dia. As igrejas estão se unindo, irmão, a um conselho de igrejas mundial que estão se unindo para formar a imagem da marca da besta. Porém, o chama o movimento de Deus. Ele chama, Deus está unindo o povo. Somos uma só igreja. É um só Deus. É um só Deus. Eles estão se unindo. E o profeta disse assim, tenha pena dessas pessoas que nesse movimento econômico ecumênico do último dia, porque eles chamam que é um movimento de Deus, quando é de Satanás. Não é de Deus. Tenha pena dos que não reconhecem a maldição da organização. Deus não trabalha com organização, Deus não trabalha com denominação. Deus trabalha com eleitos, indivíduos. Aleluia. Tenha pena dos que têm tantas igrejas belas. Ô irmão, igrejas grandes. Nós meditamos esses dias lá em Caxias do Sul falando, você dá para um cristão ele escolher, um homem que tem visão espiritual, para ele escolher um lugar, para ele poder levar seus filhos e congregar. Ele procurará uma pequena missão. Ele nunca procurará a maior igreja da cidade. Precisamos de visão espiritual. E Deus tem nos dado visão espiritual para compreender, para entender, saber o que realmente é a verdade, aonde Deus está. O melhor lugar para nós estar é aonde Deus está. E ele vem mostrando aqui para nós. Tenha pena dos que tem tantas igrejas belas, residenciais, paróquias são formosas, coros tão magníficos, ou magnificantes treinados, tanta demonstrações de riqueza e formosura de adoração, tão silenciosamente irreverente. Mombrano disse, tenha pena deles, não os inveje, volte aos velhos armazéns, volte aos aposentos mal iluminados, tenha pena dos que fazem suas grandes alegações e falam dos seus talentos, sinta por eles como sendo dignos de pena, porque em breve serão dignos de ira. Misericórdia. E aí, irmão Brana, eu quero terminar lendo essa parte da mensagem aqui, porque é maravilhoso esse diagnóstico de Deus. Ele diz assim, eles são pobres. Ora, evidentemente isso significa pobres espiritualmente. O sinal desta era, enquanto ela se encerra, é maiores e melhores igrejas, com mais e mais pessoas, com mais e mais manifestações, do que supõe ser demonstração do Espírito Santo. Porém, os altares cheios, os dons do Espírito em operação, a extraordinária
assistência não é a resposta de Deus. E nós estamos vendo? Altar cheio de gente, igrejas lotadas, não é sinal de Deus. Porque os que vêm ao altar muito raramente permanecem para continuar com Deus. E depois que as grandes campanhas terminam, onde estão todos aqueles que vieram ao longo dos corredores? Faz um movimento, as pessoas fazem esse movimento de igreja. Deixa eu explicar para os irmãos. Quantos movimentos você... Por que quando a palavra é pregada é poucas pessoas que vêm? Agora fala de uma pessoa que ora pelos enfermos e diz assim: ó irmão, você vem para cá que Deus vai te dar, você vai sair num carro humilde, vai ter um carro chique. Em outras palavras, para nós entendermos, você vai ser próspero. Aquelas filas de pessoas ali. Mas fale da salvação. Fale de palavra de vida eterna. Aonde Deus quer mudar você e transformar, ser uma pessoa diferente. Mas veio mostrando para nós isso aqui, ó. Veja, depois de grandes campanhas terminam, onde estão todos aqueles que vieram ao longo dos corredores? Eles ouviram um homem, atenderam um apelo de um homem. Entraram na rede, porém não eram peixes. Depois há todas essas conversas acerca da glosalia. Supõe ser evidência do batismo do Espírito Santo, todo esse glamour, né? As pessoas pensam que estamos no meio de um grande avivamento. O avivamento acabou. A América teve sua última chance em 1957. Assim como foi quando apareceu sobre a parede do banquete. Deixa eu voltar aqui. Agora as línguas são um sinal de Deus de iminente desastre. Porque antigamente as pessoas iam... Eu conversei com um rapaz. Deus tem misericórdia das pessoas, a gente ouve essas coisas, mas como Deus tem nos tirado desse enredo? As pessoas pensam que você falar em línguas, ter o dom de revelação, que você está cheio do Espírito Santo. E que aquilo é Deus. E o Mobrano diz que esses dons de línguas e coisas, ele diz assim, é um eminente sinal de desastre, de Deus de desastre, assim como foram quando apareceram sobre a parede do banquete de Belsazar. Aquelas línguas que foram escritas. Não sabe você que muitos virão no último dia e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Até mesmo expulsamos demônios. Veja só, e ele dirá: nunca vos conheci. Então não é os dons que vai salvar a pessoa. Dons, irmãos, são presentes de Deus. Nós cremos no dom de línguas, nós cremos no dom de profecia, nós cremos no dom de pregar. Tem 9 dons. A Bíblia fala desses dons. Mas eles são presentes. É como eu pegar essa Bíblia aqui e presentear o irmão Bom Jonas. Mas não sou eu, é um presente. Eu estou dando a ele. Não sou eu. Assim é os dons. Deus dá os dons.
é para nosso benefício, mas não é um doador. O Espírito Santo é o doador. Aleluia. Agora você quer somente o dom ou você quer o doador? Então isso vem nos mostrando, ele vem falando sobre isso, que muitos chegarão naquele dia: Senhor, nós fizemos isso, nós tivemos o dom de línguas, eu tinha o dom de profecia, eu tinha o dom de revelação e tantas outras coisas. E Jesus dirá, o Senhor dirá: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. São Mateus 22, 23. Jesus disse que eram participantes da iniquidade, todavia. E só você conseguir um homem que possa ir e orar pelos enfermos, fazendo surgir azeite e sangue na congregação, sair sangue das mãos, azeite. Quantas pessoas fazem esse tipo de coisa? Ora pelas pessoas, fazendo aparecer profecia de todo tipo de sobrenatural. O povo ajunta em redor dele, enche de pessoas. Ele jurará que ele é do Senhor, mesmo que ele esteja realmente fazendo da religião um meio desonesto de ganhar dinheiro. As pessoas estão se tornando ricos, milionários. Misericórdia. Fazendo da religião um meio de ganhar dinheiro e vivendo em pecado. A única resposta que eles têm é a resposta absolutamente não bíblica. Ele obtém resultado, portanto ele deve ser de Deus. Quão terrível, quão realmente pobre no Espírito de Deus esta era. E os pobres de gente nem mesmo sabem. Mas eu quero terminar aqui, ele diz assim: e é cego e nu. E é realmente desesperador. Como pode alguém ser cego e nu e não sabê-lo? Todavia, que diz que são cegos e nu e não podem perceber. E a resposta é que eles são espiritualmente cegos e espiritualmente nu. Você recorda quando Eliseu e Geazi foram cercados pelos exércitos dos sírios? Você recorda que Eliseu o feriu de cegueira pelo poder de Deus? Todavia seus olhos estavam totalmente abertos e eles não podiam ver onde estavam indo. O mundo está nessa condição. Estão com os olhos abertos, mas não conseguem ver. Como Geazi, como os sírios estavam lá. Estamos procurando Elias. Cadê o Elias? E Elias na frente deles, dos soldados. Eles não conseguiam ver, porque Deus o tinha cegado com cegueira. Cegueira espiritual, não conseguiam enxergar, com os olhos abertos. Mas Deus tem dado colírio para nós. Aleluia. Deus tem dado colírio para seus filhos, para ter os seus olhos abertos, Glória. para poder ver a era que nós estamos vivendo, olhar o tempo que nós estamos vivendo, olhar o que Deus prometeu para nós nesses últimos tempos. Um dos tempos mais gloriosos que existe é o tempo que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que esses últimos dias seria um grande e terrível dia. Grande, terrível, porque vai ser o fim de toda essa desgraça, de todas as coisas ruins, mas glorioso para aqueles que amaram a Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, é um tempo glorioso porque vai findar todas as lutas, labutas, todas as dores, todas as diferenças. Glória a Deus. Aleluia. Vai terminar o tempo
da tristeza, da labuta, do cansaço, da morte, da dor. E vai começando o tempo de paz, o tempo da alegria, o tempo do prazer. O que você pensa em prazer? O que nós pensamos em ter prazer? Prazer, nós pensamos que essa vida que nós temos prazer, que dia maravilhoso, que prazer. O prazer que não dá nem segundos. Já temos uma notícia que não está bem, você já fica triste. Irmão Valentim, estava tudo bem, o cachorrinho correndo para lá e para cá. De repente, uma tristeza. Nós estamos falando de uma coisa natural. Mas a nossa vida é feita disso. Dessa forma. Mas vai chegar o dia que vai ter o último dia. Aí sim vamos ter o prazer. Essas coisas que nós hoje passamos e temos essa dificuldade, vai findar, vai acabar. E somente o prazer. Paulo disse: os lábios humanos, as palavras, não tem nem como expressar o que será, o que espera para nós. O profeta fala sobre a quinta dimensão, o lugar dos salvos, aqueles que partem de Jesus Cristo vão para esse lugar. Sexta dimensão. A sexta dimensão, aonde os salvos vão. Quinta dimensão é a região dos perdidos. O profeta fala a mensagem a almas encarceradas hoje. Nunca queira pensar estar nesse lugar. Região dos perdidos. Mombrana teve a oportunidade de ver esse lugar, estar lá nesse lugar. Há um dia ele estava sentado num shopping, quando a irmã Meda estava andando, indo em algum determinado lugar, ele sentado no lugar, de repente ele viu duas mulheres descendo, os seus olhos pintados, de cores verdeadas, seus cabelos cortados, e ele começou a tremer, ficou branco. E ele disse, a irmã Meda chegou e disse: o que está acontecendo com você? Ela disse: eu já vi essas mulheres, eu nunca tinha visto na terra. Essas mulheres estavam na quinta dimensão, lugar dos perdidos. Lugar dos perdidos é lugar de choro, ranger de dente. Uma pessoa que morre sem Deus, no momento que ela morre, fecha seus olhos, ela começa em tormento. Tormento. Ele descansou. Não. É ali que começa o tormento. Até o trono branco. E depois do trono branco ser julgado, para ser lançado no lago de fogo. Mas quando um cristão ele parte e vai para a sexta dimensão, irmão, mesmo quando a irmã Meda, a irmã Rolf partiu, e ela estava lá naquele hospital, o irmão Brana tinha pregado, quantas vezes pregado sobre o céu. E lá ela estava lá e ele se chamou Hope. E ela acordou-se. Ele disse: por que me chamaste? E ela disse assim: Billy, você prega tanto sobre o céu, mas você não sabe o que é o gozo, a alegria. Nunca mais a pessoa quer voltar.
Irmão, que Deus nos ajude a nós saber, porque nós temos que saber essas coisas. Para onde você vai? Por que você é um crente? Por que você serve a Deus? É essa a convicção que nós temos, numa era que nós estamos vivendo, uma era de Laodiceia, direito dos povos. Laodiceia significa direito dos povos. Todo mundo tem direito de ter as suas próprias escolhas. Mas por predestinação, desde antes da fundação, você tomou sua escolha. Aleluia. De ser um filho de Deus. Aleluia. Então isso é maravilhoso, nós saber dessas coisas. As pessoas estão cegas e não conseguem ver, como os sírios não conseguiam ver Eliseu. Mas Deus deu esse diagnóstico e ele disse, mas ele deu colírio para aqueles que pudessem ter seus olhos abertos Glória a Deus. para ver essas coisas. Eu não vou poder chegar adiante, porque é coisa maravilhosa. Né? Essa mensagem, se vocês puderem conseguir o livro das eras, estudar, tem 10 livros aqui, você conseguir ler desde a revelação de Jesus Cristo até um resumo das eras, você vai ver como isso é maravilhoso e nos estrutura. E você saber a história da igreja. Nós precisamos, irmãos, é isso, irmão Jonas, é passar para os filhos, para os netos, o que Deus fez, o que Deus está fazendo, a história da igreja. Israel passava para os seus filhos, a história, disse, Deus prometeu a Abraão. Aleluia. Deus prometeu a nosso pai Abraão, Isaac e Jacó. E eles ficaram, irmão, 400 anos cativo, sendo escravo do Egito. 400 anos. Aqueles velhos pais já tinham partidos, sendo amassador de barro, escravo, apanhando dos egípcios, mas sempre dizendo assim, nosso pai Abraão, Deus prometeu para ele que vai enviar um libertador. Aleluia. Um dia vai acontecer a libertação. Eles reuniam, não era para falar outra coisa, irmão, a não ser falar, Deus vai libertar, vai nos libertar. E é dessa forma que as famílias devem se reunir com os filhos e dizer, nós temos um arrebatamento que vai acontecer, nós temos algo que vai acontecer. Deus prometeu buscar uma noiva. Glória a Deus. E nós estamos nessa caminhada, esse é o rumo certo. Irmão, um dia vai chegar. E de tantos eles esperar, por 400 anos, de repente nasce um menino chamado Moisés. Glória a Deus. Um libertador, para tirar o povo do lá. Deus prometeu nessa última era um profeta. E ele já enviou esse profeta. Glória a Deus. Ele veio, pregou sua mensagem, Deus o recolheu. Está esperando por nós. Mas essa mensagem ficou aqui, ó. Aleluia. E nós temos ela em nossas mãos. Essa mensagem é a que nos dará fé de arrebatamento. Quanto mais nós cremos nessa mensagem, mais ela nos dá fé. Porque o profeta nos diz que a fé ela vem pelo ouvir. Por isso nós não devemos deixar de ouvir a voz de Deus. Ouvir a palavra de Deus todos os dias. E a nossa fé vai acrescentando os filhos. Você sabe o que é fé? É revelação. Fé é base. Mas nós temos que ter fé para subir. Você não precisa de fé para ser curado? Você precisa de fé para ser curado. Mas às vezes nós não temos fé nem para a cura divina.
Não temos fé na nossa própria oração. Nós mesmos orar e dizer: Senhor, eu creio na tua palavra. Aleluia. Mas crê de que forma? De que forma você crê na palavra? Que nós corremos por outros recursos e ficamos desesperados: meu Deus, o que vai acontecer e agora? E nós precisamos de fé, irmão, não é só para a cura divina. A cura divina é algo baixo, é para o nosso corpo. Mas você já pensou uma fé de transformação? Fé para ser transformado? Fé para ser transladado? A fé que Enoque teve foi algo que ele caminhou com Deus. Ele andou com Deus por 300 anos andando com Deus, vivendo a palavra. Porque quanto mais você adquire a palavra, ela vai entrando em você. Eu estava meditando isso lá sentado lá naquela árvore, lá no final do terreno, naquela figueira. Eu estava pensando, meditando assim: quanto mais você vai se aproximando de Deus, mais você vai se distanciando do mundo. Quanto mais você vai se aproximando do mundo, mais você vai se distanciando de Deus. É uma hora, irmão, de nós nos aproximar de Deus, que o mundo vai ficando para trás. As coisas do mundo vão ficando para trás. O desejo do mundo vai ficando para trás, porque você vai se aproximando de Deus. E que maneira você vai fazer para se aproximar de Deus? O profeta diz: se você quer se aprofundar no amor de Cristo, leia a Bíblia e ore. Leia a Bíblia e ore. E você vai se aproximar de Deus. Você vai se aprofundar no amor de Deus. E quanto mais você lê, mais você adquire fé. E um dia desses, esses livros vão ser tirados de nós. A Bíblia vai ser tirada de nós. Aí o que eu vou fazer? Sem Bíblia? Sem mensagem? Só que aonde está essa Bíblia? Aonde está essa mensagem? Ela está no coração. Por isso que essa é a oportunidade, irmão Valentino. Eu fico feliz de ver as pessoas jovens pegar a Bíblia, ler, marcar. Porque isso vai entrando no coração da gente, e um dia não vai ter isso, mas já está aqui. É como aquele homem que realmente aceitou a Cristo como seu Salvador. E ele tinha um compadre, amigo dele. E disse assim: eu não acredito que meu compadre aceitou Jesus. Eu vou lá tirar da cabeça desse homem. Esse homem não pode ser crente. Eu vou tirar da cabeça dele. Chegou lá, disse: ô meu amigo, vim aqui. Soube que você ficou crente. E eu vim aqui para tirar da tua cabeça. E ele disse: ah, meu amigo, chegou tarde demais. Não está mais na cabeça, está no coração. Irmão, quando você desce do coração, ele sela. É como um vento. Ele está gerado ali, ele fecha a marca, não entra mais nada. Cristo entrou no seu coração, fechou. O inimigo fica selado fora e Deus fica selado dentro. Nada pode mais acontecer, nada muda, nada tira você. Então isso é maravilhoso. Que Deus abençoe a cada um e que essas palavras fiquem gravadas no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe ricamente. Nós estamos fora dessas condições desta era. Deus tem abrido os nossos olhos. Deus nos tem dado o colírio. Esse é um diagnóstico da era que nós estamos vivendo. Mas nós não estamos. Nós estamos na era do vencedor. Amém? Amém. E
Cremos, estamos vivendo nesta era, mas nós não somos laodiceanos. Amém? Estamos vivendo esse tempo, mas não somos laodiceanos, porque cremos realmente na palavra de Deus. Amém. Vamos nos colocar em pé e agradecer a Deus, Senhor. Maravilhoso e eterno Deus. Quão bom, Senhor, é meditar na tua palavra. Aleluia. Falar das grandezas de Deus, o que o Senhor fez por nós, tem feito por nós. E agora, Senhor, nós oramos e agradecemos, Pai, por essas palavras, Senhor. Que o Senhor vivifique no coração dos teus filhos, Aleluia. abençoando essas famílias, abençoa, Senhor, esse lar. Ó Deus, que eles possam ter força e graça do céu. E agora, Senhor, nesse momento, nós vamos, Senhor, lembrar daquele dia no Calvário, porque foi o Calvário que fez isso por nós. Foi o Senhor morrendo na cruz do Calvário por nossos pecados, e o Senhor levou sobre si todas as nossas dores. Amém. Aleluia. O Senhor levou sobre si todos os nossos pecados. Oh Deus, bendito. O Senhor perdoou, Senhor, todas as nossas transgressões, que o Senhor disse, é Ele que perdoa todas as nossas transgressões. Aleluia. E Ele nos redime de todos os nossos pecados. Aleluia. E nos traz aquela paz e aquela segurança para nós, de sermos filhos de Deus. Aleluia. Eu oro, Senhor, nesse momento, para que o Senhor perdoe os nossos pecados. Perdoa as nossas transgressões, nossas falhas, e nos dá graça, Senhor, para nós continuar vivendo como verdadeiros filhos de Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos e agradecemos a Ti, Pai. Amém, Jesus.